Muito bom. Nós estamos gravando em dois lados. Vamos parar a musiquinha e vamos conversar, gente. 13 horas e 30 minutos em Brasília, em Uberaba, em Alfredo Vasconcelos e toda a costa leste brasileira. Alguém aí do laboratório que fala alguma coisa? Não, né? Tá. O laboratório, alguém tem alguma coisa para falar? Não. Me fala uma coisa? Não, você fala do Adriano e... Tudo bem. Quem não chegou ainda, depois faz assiste a gravação. Eu vou pôr a gravação na internet. Tá? Aliás, eu estou gravando em dois lugares hoje. Para ver como é que fica as gravações. Eu desliguei o som aí para não ficar dando eco. Tá? Gente, é o seguinte. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você já concluiu o seu curso. Eventualmente já até passou pelo estágio. Ou foi fazer estágio numa empresa que presta serviços de rede, entre outras coisas, ou principalmente, ou somente. O fato é que, depois de passar pela escola, você está tentando definir o rumo da sua vida, profissionalmente falando, e aí aparece uma oportunidade que não é muito rara, não. Uma empresa, uma escola, sei lá, uma organização qualquer, que tem a sua operação usando já uma rede de computadores, e ela quer expandir, ou ela quer mudar de sede. Mudar de sede meio forçado, basicamente seria fazer uma rede nova. Vamos dizer que ela mantém-se na mesma sede, mas ela quer reestruturar o espaço físico dela, quer aumentar alguma coisa na instalação, quer simplesmente fazer uma revisão, porque faz tempo que a empresa ficou parada e agora voltou a operar, sei lá. Ou seja, qual é a oportunidade profissional que a gente encontra aí? É de, a partir de uma rede que já existe, a gente pegar e produzir uma outra rede maior, que é o desejo do nosso cliente. E, obviamente, você já pode lembrar também que, uma vez que você fizer esse serviço, você vai ser o responsável pelo funcionamento correto dessa rede. Né? Então está aí mais um motivo porque, antes de você projetar as mudanças que você faria para ampliar essa rede, você já vai lá e dá faz uma verificação geral na rede que o seu cliente tem. Porque, a princípio, uma coisa que não não é uma opção para o cliente, é fazer uma rede nova. A opção dele, ele procurou você para ampliar a rede dele. Isso já está bem característico, bem caracterizado, que ele não quer gastar uma fortuna para fazer essa rede funcionar. Então ele quer aproveitar o que ele tem. Ele não vai querer trocar a rede toda. Tá? Pois bem, é essa oportunidade que a gente está tendo no laboratório aí do curso. Mais especificamente, começando por esse laboratório que vocês estão, onde eu trabalho com vocês, a disciplina de rede de computadores. O laboratório 324A. Eventualmente, como resultado dessa ampliação, dessa reforma, a gente ainda pode depois incorporar outros segmentos da rede, incluindo de repente o 324B, onde o André costuma trabalhar, o sucatão lá atrás. Tá? Mas por enquanto a gente vai falar só de reformar o laboratório 324A. Mas como eu disse, eu vou responder por esse laboratório depois. Então, eu não vou simplesmente sair colocando uma instalação nova ao lado de uma instalação velha. Também não posso pegar, porque o custo seria proibitivo, não posso simplesmente pegar a rede que existe, jogar fora e fazer outra. Eu tenho que tentar aproveitar ao máximo. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Bem-vinda, Milena. Depois você vê o começo da gravação. Eu não vou falar muito sobre as instruções, não, porque as instruções já estão no site.
tá? Eu já deixei ele preparadinho lá, com a data de hoje, 31 de outubro de 2022, e inclusive tem uma subpágina na página dessa data, tá? Porque o que nós vamos fazer? Basicamente nós vamos checar o estoque de cabos que o nosso cliente tem. Nosso cliente tem uma série de cabos, ou tecnicamente chamados de cordões. No momento eu não lembro como que a gente chama o cordão quando ele fica da parede até o computador, o ponto de uso. Mas eu sei como que a gente chama o cordão que a gente usa para ir do patch panel até o switch. É o patch cord, que tem esse nome porque a gente determina o caminho que aquela porta vai fazer, se ela vai entrar no switch de dados, se ela vai entrar no switch ADSL, num switch de voz, sei lá. Aliás, talvez vocês lembrem que o rapaz que mexeu naquela armário aí do corredor disse que está padronizado, que eles usam cabo azul para dados, para rede de computador, e cabo vermelho para a rede de voz, né? Telefonia IP. Mas vamos seguir, deixa eu falar, a gente não vai fazer isso não. O que a gente vai, basicamente, primeiro de tudo, separar esse estoque de cabos que a gente tem, que eles foram comprados já tem uns, no mínimo, uns 5, 6 anos. E aí tem cabos de 3 tamanhos aí. Basicamente eu comprei na realidade os cabos verde e o preto. Os verdes e os pretos. Os verdes para fazer patch cord e os pretos para conectar, ligar os computadores nas tomadas. Os cabos cinzas foi o DTI que instalou aí no laboratório e ficou, tá aí. Nós vamos aproveitar eles também. Então nós vamos pegar e separar eles e organizar eles numa caixa, separando os tipos de cabo lá. Detalhe desse cabo que eles são feitos por uma fábrica, então eles já bem basicamente certificados. Ali tem um monte de cabos aí, os pretos são tudo marca AMP, que é um fabricante bem conceituado de cabos para conexão. Tá? Então a gente vai simplesmente separar isso. Por que eu vou fazer isso, professor? A gente não vai nem usar eles direito, só para explorar mão de obra juvenil? Não. Nós vamos fazer isso porque faz parte do nosso serviço que a gente está aprendendo de rede, e principalmente porque, além dos cabos que estão na caixa ou eventualmente no armário, tem alguns cabos cinzas que estão conectados na parede e com a ponta jogada no chão, que está estragando ali. E é meio triste você estragar uns cabos bons desse aí. Então nós vamos pegar e guardar eles, e mais, aonde eles estão, eles vão atrapalhar o que a gente vai fazer depois. Tá? Então, para evitar que eles atrapalhem, a gente já vai pegar e tirar eles de lá e guardar direitinho. Aí depois que nós vamos fazer, aí nós vamos entrar na rede em si, vamos estudar a rede. Tá? Bom, na segunda-feira retrasada, a gente fez um exercício de configuração, que basicamente era para trocar a máscara de rede do computador, porque dentro do projeto de reforma do laboratório, nós vamos ficar com a área dos laboratórios, a área DMZ, que é onde a gente coloca serviços para serem acessados de fora ou de dentro da rede, e o acesso para a internet. Né? Então, para poder fazer essa separação entre DMZ e a rede do laboratório em si, nós vamos usar 2 placas de rede e fazer 2 redes. Então, para simplificar, para o troço ficar mais direitinho, nós vamos usar uma rede 192.168.0 para os laboratórios e uma rede 192.168.128 para a DMZ. Tá? Então, nós vamos pegar. Primeiro eu quero saber qual IP que eu vou colocar na máquina. Porque a ideia de eu simplesmente trocar a máscara permite que eu faça uma nova configuração de rede sem mudar o IP, sem mudar o endereço que está na máquina. Na realidade eu vou mudar o endereço, tecnicamente falando, que eu vou trocar a máscara. Então o endereço vai passar a ser um endereço com comprimento de máscara de 17 bits em vez de 16. Mas o número IP vai continuar o mesmo. Tá? Isso oferece pelo menos a vantagem do conforto, que você continua usando o mesmo número. Isso não dá uma quebra muito grande na ideia do uso do laboratório. Outra coisa, nós temos que verificar também como é que está o estado do cabo. Porque os cabos que estão ligados aí nos computadores, tem computador que está usando cabo verde, porque está muito perto do switch, tem computador que está usando cabo cinza, porque ainda está perto do switch, o cabo cinza tem coisa de 2 metros de comprimento. E por fim, nós temos computadores que estão mais longe um bocado, então estão usando cabo azul, que são cabos produzidos no laboratório.
Tá? Para falar a verdade, a maioria dos computadores do laboratório estão conectados nos seus switches usando cabos azuis, cabos que foram fabricados, montados, clipados aí dentro do laboratório pelos alunos. Pois bem, então nós vamos verificar qual é o cabo que está sendo usado. Se for o cabo azul, se ele está bem crimpado, se for cabo preto ou verde ou cinza, verificar se ele está dando sinal direitinho. Provavelmente ele vai estar bem crimpado. Inclusive eles usam uns conectores que tem uma capa de proteção que protege a trava do conector e tudo mais. Mas pode ser, para qualquer um deles, que ele esteja danificado na capa. Se ele estiver danificado na capa, será que já não é vantagem eu trocar ele já de uma vez? Se ele tiver só esbranquiçado, sinal normalmente que dobrou o cabo. E quando dobra o cabo ele danifica por dentro. Tá? Então ele, no mínimo, deve se cogitar de trocar ele mais à frente, porque ele não vai ter uma durabilidade muito boa. Tá? Se o conector tiver quebrado, tiver com algum pino que não está dando passagem de sinal, tiver com erro, aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer o cabo mesmo. Tá? Eu acredito que a maioria dos casos o cabo vai estar funcionando, mas eventualmente ele pode estar funcionando com uma crimpagem tão problemática que ela está prestes a dar problema, a não funcionar. Aí nesse caso o que a gente faz é no mínimo recomendar que seja trocado o mais rápido possível. Tá? Se precisar trocar cabo, o equipamento, o material, conectores, está tudo aí em cima da mesa. Deixei para o Matheus poder trabalhar com vocês. Detalhe, se a gente for fazer uma troca de cabo agora, a gente vai trocar por cabo Cat6, que é aquele que tem aquela almazinha de plástico no meio. Tá? Eu já deixei a tesoura em cima da caixa de conectores, de conectorização, porque na semana passada eu descobri que a tesoura é excelente para cortar aquela alma de plástico branca sem ferir o cabo. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo para colocar como que eu estou fazendo a conectorização. Eu tenho um pouco desse cabo Cat6 aqui, e aí eu vou fazer um vídeo e colocar no site para quem precisar, quiser ver como que eu estou fazendo a técnica para fazer a conectorização sem maiores dificuldades. Tá? Pois bem, mas a gente só vai trocar o cabo se tiver ruim. Se for um conector quebrado, ou um conector que a conexão não está prendendo na capa direito, coisa e tal, aí a gente simplesmente troca só o conector. Tá bom? De qualquer forma, eu tenho que verificar o cabo e tenho que testar. O testador de cabo, Matheus, eu esqueci de pegar e colocar ele junto com o material, ele está dentro do armário, tá? O testador de cabo, depois você pega lá pro pessoal. E finalmente, uma vez que eu verifiquei o estado geral da minha conexão de rede, o IP e o cabo, aí eu vou, então, fazer uma revisão disso no sentido de remontar ele. Eu vou trocar o endereço a máscara de rede, na verdade vamos mudar o endereço. Atenção, na mesa 2, eu descobri que uma outra turma, provavelmente, que andou fazendo tarefas aí, trocou o IP da máquina que está perto da porta, que é a máquina 1, com a máquina que está lá no fundo, que é a máquina 5, que tem duas placas de rede para poder fazer o gateway. Tá? Verifica, a ordem a mesa mais perto da porta é a 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5 é a mais perto da janela. Ok? As mesas têm numeração do endereço lá, inclusive, pelo número do switch. Então tem a mesa 1, que é aquela encostada na parede onde está o rack. Né? A mesa 2 em seguida, depois a mesa 3, a mesa 4 está encostada na parede, na divisória, para a sala do professor, a 324B, onde o André costuma trabalhar. Tá? Então vamos manter esses IPs nessa sequência. Tá? Detalhe, gente, quando você fizer a revisão, se olhar lá o IP, coisa e tal, anota o que foi que você viu. Quando você fizer uma vistoria no cabo, anota, tá tudo bem. Um conector aqui está com problema assim assado, a capa do cabo está suja, a capa do cabo está com alguns buracos, a capa do cabo está esbranquiçada, sinal que foi dobrado, coisa e tal. Você relata, anota o que foi que você reparou no cabo desse computador que você está fazendo. Tá? Porque depois nós vamos ter que pegar e montar um relatório com essas informações. Aí você vai lá,
conserta o cabo se for preciso, se for necessário. Tá? Se você quiser botar lá, não, eu só passei um pano com álcool para limpar o cabo que estava sujo, que o pessoal pisou em cima, coisa e tal. Você pode colocar também, mas é bom, mas não necessário. Se trocar o conector, diz qual foi o conector que trocou, se é do lado do switch, se é do lado do host, tá? Por que trocou? Provavelmente porque trocou já está quando você relata o estado do cabo, quando você fez a vistoria. Depois disso, que você consertou a máscara do IP do host, do computador, e também verificou, testou com o testador de cabo e tudo mais, você certificou o cabo, aí está na hora de você pegar e fazer um relatório, botar no relatório os itens referentes a isso. Que foi que você fez? Troquei a máscara assim, sabe? Então ele ficou com IP tal, máscara tal, gateway tal, DNS tal. Tá? O cabo está certificado, conectores novos ou conectores antigos, não sei o que, coisa e tal. Você descreve o cabo lá, certificou. Tá? E aí você fecha a sua instalação. Se, vou chutar aqui, a mesa 2. Na mesa 2, o pessoal verificou alguma coisa lá no switch. Tá? Aí, coloca isso pelo switch, pela mesa, não pelo aluno. Agora, as máquinas não. Cada aluno faz uma ou duas máquinas e relata lá. Máquina 1 está assim, assim, assado. Eu fiz isso e isso e ficou assim, assado. Pronto. Tá? Porque depois eu vou juntar isso tudo para a gente fazer um relatório de como o laboratório está montado. O objetivo desse relatório não é nota. Ou, pelo menos, não é só para nota. A gente vai aproveitar para avaliar também, dar ponto por ele, coisa e tal, beleza? Tá? Mas o objetivo dele é, como eu disse lá no começo, isso é uma oportunidade profissional até comum, você pegar e fazer um trabalho desse para um cliente que tem uma rede que quer expandir, que quer simplesmente manter, fazer uma manutenção, ou te contratou para fazer a manutenção da rede daqui para frente. Você vai lá e verifica o que está lá instalado para ver se está tudo funcionando direito. Porque você não vai pegar e também assumir a responsabilidade de manter o funcionamento de uma rede se você não sabe como é que ela está montada. Né? É meio que uma fria fazer isso. Tá? Então, vai ser feito um relatório para cada host, cada computador que for revisto, tá? Vai ter um relatório dizendo como é que ele estava quando você pegou para fazer, como é que você alterou ele, o que você fez para colocar ele do jeito que deve ficar, com a máscara de 17 bits e com o cabo de rede certificado, e depois você coloca a informação final dele lá, que é o cabo está ok, eventualmente já fiz isso, tá? E o IP da máquina. Porque isso tudo, eu vou juntar tudo isso num relatório que vai falar do laboratório inteiro. Por que eu faço isso, gente? Eu não estou enrolando aqui, não falei. É porque esse cara não é o único cliente que eu tenho, não é o único serviço que eu tenho para fazer. Depois que eu faço isso, eu pego um outro serviço, que eu tenho que continuar ganhando dinheiro, eu continuo trabalhando na área, não mudei de área, e aí, de repente, eu tenho que voltar lá e dar manutenção no serviço que eu fiz. Quando eu volto para dar manutenção, o que é que estava lá? Será que eu vou ter que fazer de novo toda a revisão que eu fiz agora? Eu vou ter que verificar quais são os IPs de todas as máquinas, verificar o estado dos cabos de todas as máquinas? Vamos dizer que é uma das máquinas que foram testadas, foram verificadas, e que o cabo foi identificado que ele precisa ser trocado em breve, porque ele não está muito católico, como dizia na minha época. Né? Antigamente falava assim, quando a coisa não era muito confiável, a gente dizia que não era muito católico. Tá? Se tinha algum significado escondido atrás disso, eu não faço ideia. Tá? Não me incomoda muito isso, não. Pois bem, aí eu chego lá e não sei como é que estava a situação. Tá? Se eu tenho o relatório, eu não tenho que voltar e fazer tudo de novo para saber como é que está. Eu simplesmente vou lá no relatório e descubro, está assim, assim, assado. Tá? Então por isso a gente vai fazer o relatório. Eu costumei fazer esses relatórios quando estava no DTI e facilitou bastante a minha vida. De início eu não fazia, era meio complicado eu voltar e fazer manutenção num serviço que eu tinha feito há 15 dias atrás. A partir dos relatórios fica muito mais simples. Tá? A última coisa que eu vou falar, para terminar essa preleçãozinha, porque como eu disse, a explicação, as instruções e o plano de trabalho está no site. Tá? Eu passei o link para vocês no Zap hoje mais cedo. Depois eu vou pôr o link aqui de novo no Meet para vocês poderem acessar se quiser. Eu aconselho que queiram. Tá? Como eu disse nas outras aulas, normalmente a gente faz os exercícios, as práticas de rede, configuração de rede, no laboratório, apenas para a sessão que a gente está fazendo a prática. Tá? Mas dessa vez, o que se trata é de fazer uma revisão do laboratório. Tá?
Antes que você fale assim, o professor está querendo explorar a mão de obra gratuita. Não, eu dou conta de fazer isso sozinho. Se você não quer fazer, não faz. Tá? Não fica zoando, não. Quem quiser fazer, faz. Tá? O fato é que no final das contas, quem faz vai ser avaliado. Quem não faz vai ter que fazer outra coisa para ser avaliado, sei lá quanto. Nem sei o que. Tá? Mas o fato é que essa revisão é uma revisão para reestruturar o laboratório. Então, como resultado dessa revisão, os computadores vão ficar configurados para ligar com essa configuração que a gente vai fazer, trocar essa máscara. Por isso, nós vamos fazer essa revisão usando aquela janelinha de controle do Network Manager, e nós vamos gravar a configuração e vamos mudar a configuração das máquinas. A gente já começou a fazer isso na semana passada, retrasada, eu acho. Tá? Então, essas 3 semanas é para fazer desse jeito. Nós vamos pegar e fazer a revisão e mudar a configuração da máquina. Depois, quando a gente chegar e fizer outras práticas, por exemplo, a de Gateway, que a gente vai modificar a rede toda para poder aprender como é que usa, como é que monta, quais são as possibilidades do Gateway, aí a coisa vai ficar toda diferente. E nesse caso eu quero, depois que acabou a aula, eu vou lá, reinicio a máquina e ele volta para a configuração antiga, ou seja, vai voltar para a configuração que a gente está fazendo agora. Tá? Mas dessa vez ele vai mudar a configuração do sistema, então não tem que derrubar o Network Manager e nós vamos fazer a configuração da placa de rede usando a interface gráfica do Network Manager. Tá? Eu vou também gravar aqui um tutorialzinho mostrando como que é a configuração no Network Manager para colocar ele lá para cima. Tá? Então, gente, a brincadeira é essa. Nós temos 3 datas a princípio para fazer isso. Tá? Nós vamos começar separando os cabos de rede. Tá? Depois a gente faz as revisões, faz a verificação toda, está tudo lá no tutorial, ok? E eu vou fazer os 2 vídeos e subo eles para o site para vocês depois. Alguém tem alguma pergunta agora? Deixe-me, enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta ou não, eu vou colocar aqui. Aqui tá tranquilo, não tem pergunta não. O Luiz falou que não teve condição de ir na escola hoje. Seguinte, ô Andalécio, eu também não pude ir na escola hoje. E não vou poder nas 2 próximas datas de aula. Tá? Então essas 3 datas, aliás, a terceira pode ser que eu tenha já condição de ir. Mas se eu não tiver, a gente já tem essa atividade para fazer aí. Tá? Pois bem, o Matheus vai dar assessoria lá de monitor lá na sala, no laboratório. Tá? Então se você não conseguiu ir hoje, vai semana que vem. Tá? E faz a atividade depois. Tá? Mas você vai fazer pelo menos um computador do laboratório lá para poder... E o Matheus vai fazer um favorzão para a gente, para mim e para vocês, de montar uma lista. Matheus, eu vou pegar aqui no Syscad e mandar para você uma lista dos alunos que estão inscritos, apesar que eventualmente tem até alguns nomes que de repente não está comparecendo, tá? Para você controlar aí, para que cada um faça pelo menos uma máquina, ok? Aí você controla aí. E eu coloquei o link para a página da data de hoje lá no CT, no site, para vocês poderem acessar daí, quem tiver usando o computador agora, clica lá e já vê. Lembrando que tem uma outra página dentro dessa página aqui, que é o plano de trabalho. Tá? Essa aqui fala sobre a revisão como um todo. E o outro plano de trabalho já é um passo a passo do que fazer, inclusive o relatório, para a gente poder colocar. E o que eu falo também lá num dos vídeos lá da página, é que o relatório a gente vai... você vai fazer o relatório, eu vou falar, não, vamos fazer assim, vamos padronizar o relatório, que depois eu tenho que pegar e juntar as informações de todo e cada relatório para juntar para fazer o relatório geral do laboratório como um todo. Tá? Bom, sendo só isso, eu vou manter o Meet aberto aqui, se alguém tiver alguma questão para perguntar, tá? E eu vou fazer a listagem e passar para o zap do Matheus o nome do pessoal, tá? Para ele fazer uma lista de verificação, para que cada um tenha pelo menos um computador para poder chamar de seu e fazer a avaliação. Tá? Eu vou parar a gravação agora e daqui a pouco eu subo os vídeos.
lá para o site.